Boa noite a todos os ouvintes da Serrana FM. Hoje estamos aqui novamente com mais um bate-papo, né? Vamos embora que hoje é o segundo programa, né? De uma série que a gente vai fazer. E vou passar a bola aqui, eu sou o Felipe, né? Todos me conhecem. Agora eu vou passar a bola pro João, que vai se apresentar e passar a bola pro nosso convidado de hoje, pro nosso bate-papo. Boa noite, aqui é João Paulino. Estamos aqui mais uma vez, né, para um bate-papo, uma brincadeira, um momento de conhecer, né, de buscar coisas novas para a cidade. Eu falo nossa cidade, porque é assim que eu me sinto já hoje aqui. E hoje a gente recebe aqui uma pessoa assim que a gente tem um convívio grande, mas às vezes tem pouco tempo para conversar história, conversar, saber, conhecer mesmo, né? Hoje estamos aqui com o Farnese, pedir ele se apresente aí. Deu uma boa noite. Boa noite, João, né? João Paulino. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes da Serrana. Me chamo Farnese, né? E estou aqui como secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Santa Rosa da Serra. Então, Farnese, começar aí, vamos falar um pouco de história, né? A gente quer conversar sobre você e para isso vamos começar um pouco a entender. Farnese Silva Filho, né? Então, primeiro, se a gente vai falar de você, a primeira referência vem seu pai. Então, fala um pouquinho quem que era seu pai, como que vocês vieram para Santa Rosa, como que... Então, João, é até uma história bastante interessante, porque o meu pai, né, Farnese José da Silva, ele é uma pessoa que ele desenvolveu um trabalho aqui em Santa Rosa por muitos anos. Ele, anteriormente, ele era o titular de cartório, sabe, aqui do município. Até tinha uma brincadeira que ele mesmo comentava de falar assim que as mulheres de Santa Rosa todas tinham casado com ele, sabe? Mas era assim uma brincadeira, né, por ele ser o titular de cartório. Então, a vida toda a gente teve um vínculo com Santa Rosa da Serra. Eu sou filho de Santa Rosa da Serra, né? Minha naturalidade é Santa Rosa da Serra. Até inclusive é uma história engraçada, porque quando eu recebi o convite do Zé Humberto a vir trabalhar, né, juntamente na equipe dele aqui, a gente teve algumas, né, pessoas que duvidaram, achando que ele estava importando pessoas de fora para vir trabalhar aqui, né? Mas não tinha o conhecimento de que a gente é daqui, eu sou daqui, natural. Inclusive é um negócio interessante, João, que a sala onde eu trabalho é lá em 58, né? Que no caso eu nasci naquele local. É o quarto onde eu nasci. Então, a minha sala é uma sala assim, bem Tem história, né? da história, sabe? E é uma coisa assim que nunca, né, eu imaginei que, não sei se é a coincidência do destino, um negócio assim, mas foi muito interessante a gente rodar por esse mundão afora, que eu rodei bastante. Eu nasci em 58 e saí de Santa Rosa em 64. De 64 a 98, 99, eu fiquei em Campos Altos, onde eu iniciei a minha carreira profissional. E depois, em 99, eu saí de Campos Altos, fui para Santos, fiquei uma temporada lá em Santos, depois saí de Santos, fui a Palmas, Tocantins, certo? Em 2005, 2004, eu voltei para Araxá. E em 2016 eu vim para Santa Rosa da Serra. Então, passou uma volta. Deu uma voltinha nesse mundo, uma né? voltinha boa, né? Boa Quando você quilometragem. saiu de Santa Rosa, foi com sua família mesmo para Campos Altos? Então, nós saímos, fomos para Campos Altos, mas o meu pai continuou, porque ele era tabelião aqui, e ele tinha, sabe, uma propriedade aqui no município, sabe? Até há poucos dias eu tive lá visitando a propriedade. Ela hoje é do Zé do Cirino,
sabe? Onde a propriedade do Zé seria numa lavoura aqui no Baixadão, era a propriedade do meu pai, sabe? Inclusive, João, igual nós estamos falando história, né? A primeira lavoura de curva de nível no município de Santa Rosa foi meu pai que plantou, e eu tenho até hoje, certo, uma notificação do IBC, Instituto Brasileiro do Café, certo, que homenageou ele, uma placazinha de homenagem, certo, a ele aderir ao processo, sabe, da nova tecnologia da época, coisa né? nova, assim. Que era o plantio em curvas de nível, sabe? É interessante. Então, assim, Farnese, você saiu daqui, vai pra frente. Como é que foi essa experiência fora do estado de Minas? Igual nós sabemos que você teve em São Paulo, que é Santos, você teve em Tocantins. O que te trouxe experiência, para saber dessas andanças da vida? Vixe, Felipe, o Felipe tá... Então, eu acredito que é o seguinte, que cada um tem a sua, vamos falar, maneira de viver, e uma das coisas que eu acho que é a maior riqueza que a pessoa adquire é a experiência. Sim. Certo? Então, eu nesse trabalho, nessa andança aí, a gente faz uma bagagem no sentido assim de, sabe, de ver que existem possibilidades. No caso, né, igual eu saí daqui, fui para Campos Altos e depois a gente começou um comércio lá, aprendi demais sobre essa questão, né, de vivenciar um comércio inovador, que na época eu trabalhei com um comércio de bebidas, onde tinha uma rotatividade muito grande, então muito bacana. Mas tudo na vida tem o lado positivo e negativo, e acabou que não deu certo, mas dei continuidade ao trabalho em Santos, tá? Então eu fui para Santos dando continuidade ao trabalho que eu fazia aqui, só que com vendas diretas, certo? Então lá conheci toda a Baixada, certo? Desde lá do Guarujá a Marataízes lá, certo? Itanhaém, conheci tudo aquilo ali. Então foi muito bom a questão assim de você sair de um lugar que, vamos dizer, pequeno, certo? Com pouca experiência de mercado, de coisa, e ir para um local totalmente a 1000 por hora, entendeu? É um mundo diferente do que temos né? aqui, né? Em todos os pontos, né? Eu morei na beira da praia, era um movimento, assim, sabe, final de semana, Praia Grande era um local assim, de ter 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. A gente sair cada interior e para um mundo daquele lá, sabe, um impacto muito grande. E depois surgiu, foi uma oportunidade, entendeu? Eu acredito muito na oportunidade, eu acho assim que a pessoa, ele precisa de oportunidade para ele conseguir as coisas na vida. Eu acho assim que você, tendo uma oportunidade, você vence os obstáculos, entendeu? Muito falta é a oportunidade para as pessoas. Mas eu acho que toda a situação da pessoa ela é temporária. Se hoje você não está bem, mas amanhã pode estar, sabe? É uma mudança. Então é oportunidade. Então eu fui para o Tocantins com esse objetivo, foi uma oportunidade que apareceu. Fui desenvolver um trabalho totalmente, sabe, João, diferente daquilo que eu mexi durante toda a minha vida, porque eu mexi no comércio, bebidas, e depois eu fui para Palmas, fui mexer com abertura de áreas, sabe, com máquina de esteira. Eu teve propriedades lá que numa propriedade eu abri 2.500 hectares de chão. Entendeu? Então é um trabalho totalmente diferenciado, mas que também eu comecei ali em Tocantins, eu comecei a ver o quanto, vamos falar assim, a gente precisava de cuidar, sabe, da natureza, porque eu estava ali, era demolindo, né? Certo? A gente trabalhava lá abrindo áreas muito grandes. Então foi assim, um aprendizado muito, muito grande com relação a você preservar, para você, sabe, ver que tudo que tem
a gente tem que trabalhar com consciência, porque senão vai até chegar um ponto que não tem. Limite, né? Então é uma rodança aí bacana. Isso foi bom então, porque até porque hoje você desenvolve um trabalho na prefeitura voltado também pelo meio ambiente, e isso com certeza que você viu lá atrás te trouxe experiência para o seu trabalho hoje em dia na prefeitura, né? Justamente. Eu até tenho que dizer o seguinte, que toda a vida eu fui muito ligado à agricultura, porque a minha formação, certo, é técnico agropecuário. Eu me formei em 77, né? E cheguei até, sabe, João, antes do comércio, eu trabalhei muito, sabe, com cultura do café mesmo, entendeu? Eu, mas o meu pai sempre fomos parceiros, sabe? E a gente arrendou, porque as terras que a gente tinha aqui em Santa Rosa, ela não era muito propícia para o café, era um terreno bem ondulado. A gente arrendou, sabe, uma área aqui em São Gotardo, ali, não é São Gotardo, é o município de Campos Altos, chama Guaritas, onde a gente fez um plantio de 100 mil covas de café. Isso foi em 85, sabe? A gente plantou 100 mil covas de café. Então eu sempre fui ligado à cafeicultura, à agricultura em si, né? E hoje nós estamos aí trabalhando aí, a gente vendo as necessidades, as demandas do produtor, e a gente, mesmo que a gente não tenha uma experiência assim de 100%, mas a gente consegue entender certa demanda, a gente consegue ver o que é que o produtor passa e necessita, né, no dia a dia. Quando que você fez esse curso técnico seu? Então, o curso técnico ele é 3 anos, né? Então foi 75, 76 e 77. Aonde que você fazia? Eu estudei, foi em Igarapava, estado de São Paulo, sabe? Naquela época era muito longe, agora hoje é até pertinho, que é logo aqui depois de No caso, Igarapava. sua família continuava por aqui em Campos Altos, Então, e você foi isso. estudar lá. Minha família estava em Campos Altos, certo? Porque o meu pai, ele era tabelião aqui, ficou um grande período de tempo, eu não sei expressar assim data certinho, mas depois ele fez uma transferência do cartório daqui para Campos Altos, sabe? Então, depois ele passou a ser tabelião lá de Campos Altos. E aí, quando terminei, na época, a 8ª série, né, vamos dizer assim, eu saí, sabe, para fazer um curso, né, 2º grau, né? Na época era estudo, sabe? Hoje Hoje estudo, é quase nada, né? Hoje não é nada, né? Mas, então eu fui, sabe, para lá, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa no sentido, meu pai tinha propriedade, eu queria fazer, sabe? Quando voltei, fui viveirista, sabe? Eu fiz um viveiro de café em Campos Altos de 1,5 milhão de mudas de café, sabe? Então é uma vida, né? Muitos anos assim no jogo. E com certeza também não foi fácil sair para estudar assim, né? Porque... Rapaz, João, eu vou te falar o seguinte, a minha vida toda eu gostei muito de desafios, sabe? E eu vou aproveitar para te falar que você falou que queria de história, né? E história, uma pessoa que tem 63 tem que anos, também, tem né? muito, sabe? Na época, sabe, tinha uma namorada em Campos Altos e eu tava... Esse era o Farnese arteiro. Tava, né, naquela época de querer, né, sair fora e buscar novos mares, vamos dizer assim. Então o meu pai conseguiu o estudo aqui em Bambuí, sabe, que era uma escola federal, mas eu optei por buscar uma escola mais longe, né, para ficar desimpedido, tornar-se Farnese, né, virar homem. Transformado. É isso. E fui para a escola, mas a gente não consegue desligar da vida da gente, não. E acabou que aconteceu o seguinte, no primeiro ano lá, eu tinha sabe, tipo setembro, tinha uma semana de folga lá, que era aniversário da cidade de Igarapava, e era um internato, e eles
não aceitaram que a gente saísse não, sabe, da escola, teria que ficar lá. E eu não tinha nada a ver com aquilo, porque é aniversário da cidade lá. E acabou que não só eu, mas nós éramos uma turminha boa, nós fugimos da escola, sabe? Fugimos da escola e viemos para nossa cidade, para Campos Altos. Aí, moço, era só aquela semana, quando chegamos lá, sabe, o diretor estava nos esperando lá, fomos expulsos da escola. Mas assim, foi expulso do internato, sabe? Sim. Mas do estudo não. Mas por que eu estou contando isso? É porque foi perguntado, né, o que foi que isso trouxe de... eu estudei lá os 3 anos, só o primeiro ano que eu fiquei internado, né, interno, e depois o restante eu tive que ir para fora, e durante todo o período a minha família, meus pais nunca ficou sabendo, sabe, porque eu fui expulso. Eles só ficaram sabendo no dia da minha formatura, sabe, que eu levei eles até onde a gente estava residindo. E essa é uma história muito grande, sabe, João, porque uma pessoa nova, porque eu tinha 15 anos de idade, nunca tinha saído de casa, certo? Dinheiro, moço, era todo, tanto você pensar que era escasso, era tanto. Meu pai arrumava o dinheirinho para pagar a passagem de ônibus, eu ia de carona e voltava para ficar com o dinheirinho da passagem, sabe? E aí vai expulso. Você precisa ver que coisa complicada. Hoje é motivo de farra, de rir, mas na época, sabe, tive que dormir, sabe, no meio de canavial, eu tive que pegar comida no copo, sabe, lá nós éramos 480 alunos, sabe, os amigos, né, entravam para dentro do refeitório, colocava comida num copo de alumínio, apertava ali e mandava pela janela, e a gente do outro lado pegando para sobreviver, entendeu? Então foi assim, na época foi bem complicado. Mas tudo isso trouxe uma bagagem, é o que eu estava falando, a vida da gente é isso, sabe? Te traz uma bagagem, os acontecimentos, tudo que você passa na sua vida, no momento em si, talvez seja um grande sofrimento, mas depois ele transforma, sabe, em bagagem, análise de vida, sabe, de recuperação de propósito. Essa questão da gente reconhecer que a gente tem erro, que a gente é falho, que a gente já pensou diferente, às vezes é errado ou certo, mais errado ou mais certo, né? Eu gosto mais porque a verdade a gente não tem um domínio por ela, a gente tá mais certo ou mais errado, dependendo até da situação, mas a gente erra, tem os erros, mas eu acho interessante, essa história eu já tinha escutado sua, mas eu acho interessante dela é da sua persistência, de continuar lá. E aquela questão, eu não vou voltar para casa que... Então, mas é justamente, João, que olha aqui para você ver. Olha o conflito. O meu pai tinha arrumado uma escola a 35, 40 quilômetros de Campos Altos, que é a Bambuí. Naquela época, tinha um transporte que chamava noturno, de trem, sabe, que passava Campos Altos desse Bambuí. Então era ali, era uma questão fácil. Totalmente fácil de ir e voltar. Quando eu assumi aquela responsabilidade, aquela bronca de não querer ir para lá e ir para um lugar mais longe, quando aconteceu o fato de eu ser expulso lá, eu pensei o seguinte: isso é um problema meu, fui eu que cacei ele, então eu tenho que pagar o preço por isso, entendeu? Então eu achava assim que se eu comentasse isso com a minha família, com os meus pais, ou eles iam falar assim, eu falei com você que era para ir para cá, você foi escolher para lá, coisa assim. Ou, de outro lado, aquilo ali poderia fazer com que eu crescesse na coisa, porque você imagina o seguinte, você com toda a falta de experiência, você viveu uma vida, certo? Totalmente alheia, onde não tinha ninguém por mim lá. Ou seja, era eu e eu. O seu erro, o seu peso depois. Certo? Então a vida é assim. Mas eu até pouco tempo agora, sabe, eu
eu nunca tinha voltado a Igarapava, sabe? Há pouco tempo eu voltei lá e fui lá na escola, sabe? E fui lá na escola, cheguei lá, encontrei com os, no caso quem estuda colégio agrícola, é dado o nome de agriculino, certo? Agriculino. Na hora que eu estava chegando lá na escola, encontrei com os agriculinos, certo? E parei, perguntei eles como é que estava a escola, essa coisa toda, e perguntei por eles sobre o ranchozinho, sabe? Aquele rancho que nós fizemos lá naquela época, no meio do canavial, que era um ranchozinho que a gente, para dormir, um dormia um para um lado, outro para outro, assim, era um pouco mais do que o espaço de um banheiro, sabe? Você acredita que eles falaram que o negócio existia lá e que tinha agriculino morando lá? E eu fiquei até satisfeito, porque foi um negócio assim, sabe, tão, né? Mas virou uma oportunidade, né? Justamente. Mas é bacana, a vida da gente é assim. Eu acho assim que a gente, tudo que acontece na sua vida não é por acaso, não. Ele vem, certo, aqui para um crescimento, para você ter, certo, condição de superar as dificuldades, entendeu? Porque a gente só vê que a sua dificuldade ela não é tão grande, é quando você percebe que existe possibilidade de tanto, sabe, de pior, vamos dizer. Então, acontece isso que é crescimento. Você aprende a superar os problemas, aprende a superar as dificuldades. Nós estamos só nas histórias, né? Quando eu saí de Campos Altos, eu não tenho receio de falar isso, porque eu já contei e é a minha vida, certo? Eu saí daqui porque tive um problema financeiro, sabe? Eu tinha uma empresa onde tinha um movimento muito grande e tive um problema financeiro e tem que falar assim, quebrei da noite para o dia. Mas naquela época não quer dizer que teria dinheiro, mas eu tinha uma posição social onde eu tinha minhas coisas, certo? Eu tinha minha propriedade, eu tinha minha casa, era uma pessoa que trocava de carro todos os anos. E é o seguinte, eu passei, João, 99 a 2009 sem ter um carro. Eu coloquei uma meta para mim de 10 anos, certo? Eu pagar minhas contas. E graças a Deus, certo? Eu voltei a andar na Baixada Santista de bicicleta. Andava para baixo e para cima, não tinha um telefone, era um bipzinho, que as pessoas me ligavam, apitavam, e eu ia num orelhão para ligar. O bip vinha um número, né? Isso, vinha no bip, né? Vinha o númerozinho. Antigamente tinha esse bip. Certo? As gerações de hoje não conhecem, não existe. Não conhece. Mas era um negócio, sabe, rodava para todo lado, era de ônibus e bicicleta. E eu tinha saído de uma posição de andar de carro zero, entendeu? Então, vamos falar assim, eu tinha hora que eu me pegava, assim, bem solitário, e pensando assim, será que é isso mesmo que está acontecendo? Entendeu? Mas é o tal negócio. Minha família, sabe, eu tenho o maior respeito, porque minha esposa conseguiu, sabe, conviver com tudo isso, certo? Os meus filhos são todos independentes e eu dou graças a Deus a isso, porque talvez eu criasse eles de forma diferente. Hoje eu tenho um orgulho muito grande deles, porque eles aprenderam, eles cresceram num momento bem difícil, sabe? Bem difícil da vida mesmo. E isso veio ser positivo na vida deles, porque eles aprenderam que cada um teria que pular e dar seus pulos, vamos dizer assim. Então a vida da gente é assim, sabe? Eu sou um cara assim que eu tenho que falar realizado, sabe? Eu já trabalhei pra caramba, assim, no sentido de buscar e de querer, sabe? Ter novos horizontes.
E hoje eu trabalho, sabe, gosto demais do trabalho que faço, mas a gente tem que entender que os anos vão chegando, né? E você não tem que ficar na correria. A pessoa nova, sim, eu estimulo toda pessoa, quanto mais jovem, mais novo, não perder a oportunidade, porque a gente faz as coisas quando está mais jovem, sabe? Que você tem mais força de vontade, você tem, né, o seu organismo, né, em si, né? Mas estou feliz, estou tranquilo. Então, pegando um gancho aí, falando de jovem, qual que é a sua opinião hoje, dessa nova geração que está aí, de jovens? Você deu até um conselho para eles, e o que você poderia mais falar para eles, para eles aproveitar mais a vida deles, para eles dar mais valor às oportunidades que a vida dá para eles? O que você pode falar para eles hoje em dia? Olha, Felipe, eles falam que conselho se fosse bom era cobrado, né? É verdade. Mas é o seguinte, eu tenho minha opinião, é a seguinte, que às vezes a pessoa, quando jovem, ele acha que é o momento de curtir, Sim. certo? E eu não tiro de forma alguma esse prazer de curtir, porque a pessoa jovem ele tem toda uma energia para isso. Só que a pessoa ele tem que entender que ele tem que curtir, porém ele não pode curtir com o que é do outro. Sim. Certo? Ele tem que conquistar, certo? Então é o momento de eu sou uma pessoa que eu vejo assim, ó, uma pessoa jovem que ele é duro na correia, que ele é duro, garrado, trabalha. Eu acho que ele merece todo, sabe, ele curtir, se ele gosta de um carro bom, ele trabalhar e conquistar o carro, é uma bicicleta, uma moto, eu acho que a pessoa tem que trabalhar para conquistar as coisas. Sim. Certo? E o momento é esse, é quando a pessoa é novo. Certo? Porque ela aguenta, certo? Ela aguenta, vamos falar assim, eu tenho que falar por mim mesmo. Eu trabalhava, certo? Sempre trabalhei, e vou te falar o seguinte, na época, até olha que tudo tem um vínculozinho com Santa Rosa. Primeiro carro, João Felipe, que eu tive na minha vida, foi em 79, eu comprei um carro em 78. E sabe de quem que eu comprei esse carro? Gaspar Giovanni, aqui de Santa Rosa da Serra. Giovanni. Ele me vendeu um carro fiado. Até que antigamente, vamos dizer, né? Então, olha para você ver. E eu lembro, João, que eu estava começando a namorar com a minha esposa hoje. E naquela época, nós estamos falando de diversão, eu queria ir para a praia. Certo? Ir para a praia. E a gente agendou para ir para a praia e eu fiz o convite a Lourdes para ir. Só um minutinho, Farnese, antes de você continuar a história aí, eu queria só falar que a gente recebeu uma mensagem ali, eu queria mandar um abraço aí pro Zé Humberto aí, que ele estava escutando a gente, mas está saindo agora de viagem para Patrocínio, prestar uma reunião lá amanhã cedo, ele mandou um abraço e disse que depois vai assistir nosso vídeo. Bacana, Zé. Obrigadão aí pela... Boa viagem, né? Pela atenção e boa viagem aí, cara. Pega firme. É isso. Ele é atencioso, né? Mas eu nem sei onde eu parei, acabou. Você falou que estava indo para a praia. Tá. A gente preparou para ir, como fiz o convite, né? E eu lembro que o meu sogro, né, chegou para mim e falou assim que não tinha como a Lourdes ir porque ele estava, sabe, sem condição financeira na época. Assim, no momento, né? E eu, para dar uma, né, de homem, né, cacheteiro. Que isso, é nóis. Eu falei, nós. Eu disse, não, eu fiz o convite, você não tem que... Você então, deixou, né? E aí, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Eu trabalhava, sabe, e eu tinha desenvolvido um trabalho e contando com aquele dinheiro para receber para mim fazer o pagamento do tal carro que eu tinha compro, sabe? E o vencimento do carro coincidia bem nos dias que a gente estava para praia. Ou seja, chegou o dia, certo, para ir para a praia, a Lourdes me chega lá para ir,
e no outro dia era o dia de pagar o carro, e eu falei assim, eu não posso perder o carro, porque o carro era era o sonho, era o primeiro carro. Era aquela conquista. Né? Né? Conquista, né? E eu coloquei o dinheiro para pagar o carro, sabe? E saímos sem um centavo. E aí é onde eu falo para você, Felipe, que as coisas é um aprendizado. O meu pai estava junto, ele acompanhou tudo. E eu falei com a Lourdes, a única coisa que eu tinha prometido a ela na hora é que eu tinha uma moto, eu falei, está com o tanque cheio, nós vamos poder andar lá para todo lado. A casa na praia, quer dizer, só não tinha jeito de ir em algum lugar, certo? E nós fomos. Quando foi lá o segundo dia, o terceiro dia, meu pai chegou e falou assim para mim, foi no segundo, você sabe que dia que foi ontem? Sei, por quê? Não era o dia que você tinha que pagar o carro? Eu disse, sim. E aí? O dinheiro está lá, na conta para pagar. Meu pai foi no banco que sacou um dinheiro e me entregou. No terceiro dia, eu saí daqui com a esposa não, namorada na época, né? Sem nada, no terceiro. Ou seja, ele me testou, entendeu? Ele me testou para ver qual que seria a minha reação, de ou vai para o passeio e larga o compromisso. Então é onde eu estava falando para você, o jovem hoje, ele tem que entender isso. Queremos curtir? Tem que curtir sim, o jovem ele tem que curtir, ele tem que, né, jogar a euforia para fora e tudo, mas ele não pode esquecer das responsabilidades, sim. Entendeu? Ele tem que conquistar as coisas, e quando você conquista, você sabe dosar. Então eu acho o seguinte, não pode, deixar de uma oportunidade. Deixar de viver, né? Certo? Mas ele também tem que dar valor às responsabilidades, saber que ele necessita daquilo também, que nem tudo é curtição. Porque o gosto, eu não sei se cada um, né, pensa dessa forma, mas o gosto é o seguinte, você quer comprar alguma coisa, você conquistar aquilo ali, né, João? Você trabalhou o mês inteiro, deixou de fazer até alguma coisa que é, né, do gosto mesmo, mas com objetivo. Então eu sou muito assim, de objetivo, entendeu? Atingir os objetivos, vamos passar pelo que tiver que passar. Mas a mensagem é o seguinte, divirta-se, mas não esqueça das responsabilidades, entendeu? Não pense só no direito, todo direito tem um dever. Então eu acho assim, que a pessoa tem que divertir, tem que curtir, tem que passear, tem que tudo. Mas para ele fazer tudo isso, ele tem que, certo? Porque ele não pode fazer isso pensando em fazer com o do outro, porque está prejudicando, pode ser pai, mãe, qualquer um. Então, eu acho que é isso aí. Você acha que hoje em dia os jovens perderam muito o valor da família? Ou você acha que não? Que você vê hoje muito jovem na droga, muito jovem praticando crime, sabe, jogado no mundo. Inclusive, eu mesmo, minha mãe esse dia estava indo para Campos Altos, sabe? E a gente viu a situação assim que, tipo assim, nós nunca tínhamos visto. Aqui em Santa Rosa não, igual Belo Horizonte eu tinha visto, mas em Santa Rosa não. Que foi quando a gente estava passando no trevo, a gente viu um casal dormindo debaixo da guarita, no trevo com um bebê, sabe? Aqui lá, aí a gente foi para Campos Altos, a gente comprou alguns alimentos lá. Quando a gente voltou, a gente ia entregar para eles não estavam lá mais. Hoje em dia, você sabe que as coisas estão difíceis. Pandemia, muita gente perdeu casa, muita gente perdeu familiar. Então, assim, eu queria saber a sua opinião sobre essa parte hoje, do mundo hoje. Então, Felipe, é bem complexo isso aí. Vamos dizer o seguinte, eu vou dividir um pouquinho. Na parte, vamos falar, do jovem hoje, eu acho o seguinte, que toda pessoa, ele não precisa, sabe, de buscar coisas alheias, vamos dizer assim, para ele se motivar. E ele tem que ser motivado a coisa, entendeu? Então essa questão de droga, essa questão, sabe, até da bebida em excesso, eu acho que a pessoa perde muito na vida dele com isso, entendeu? Então, vamos lá assim, a gente começa
vamos falar, com um cigarro. Eu vou te dar uma coisa bem... Você começa ali por lazer, por divertimento, daí a pouco o cigarro começa a te dominar, certo? Então, uma coisa muito simples. A bebida da mesma forma. E aí, se pensar em coisa mais ainda, né, uma droga, coisa assim, então eu acho assim que as pessoas, eles têm que pôr na cabeça que é o seguinte, que a diversão, eu até tenho que falar o seguinte, eu acho que existe o homem, ele devia copiar muito a diversão da mulher, sabe? Porque a maioria das mulheres curtem, divirtem sem exagero. Vamos falar na bebida ou coisa assim, não quer dizer que não tenha, mas eu estou dizendo assim, sabe, uma grande parte das mulheres, elas conseguem divertir sem estar envolvida com né? O homem, não, eu tenho que beber um gole aqui, eu tenho que, né? Coisa assim. Então eu acho assim que essa parte das drogas é uma coisa muito complexa, porque a pessoa tem que ter, sabe, muita cautela, porque aquele negócio da pessoa, não, eu usei ali só mesmo, sabe, foi só naquele momento, aquilo ali, é um caminho sem volta, sabe? Ele partiu para isso, depois é a família que sofre, a pessoa. Eu aconselho assim que tem muita maneira da pessoa divertir sem ter que partir para o lado, né? O lado obscuro aí. Agora, com relação ao que você falou ali dessa segunda parte aí, eu também, sabe, o Felipe, eu acho pesado demais e principalmente igual você falou com essa pandemia, parece, certo, que hoje nós estamos já tendo os reflexos da pandemia, entendeu? Sim. Então os casos estão muito maiores, muito mais pessoas passando fome, muito mais pessoas, vamos falar assim, né, ao ar livre, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa não tem condição, perdeu o emprego, não tem condição de pagar um aluguel, por mais simples que for, então acaba partindo até para a rua mesmo, né? Igual você falou do caso da criança. Eu particularmente, eu acho o seguinte, sabe, que a gente tem que desenvolver algum tipo de ação voltada ao lado comunitário, entendeu? Porque o que acontece? Você acudir uma pessoa no momento, lógico que tem que ser acudido, porque igual você falou, a pessoa estava ali naquele momento ali. Mas a gente tem que ter na concepção que é o seguinte, você dá um pão à pessoa aqui agora, daqui 1 hora ele já está com fome novamente. Sim. Entendeu? Então eu acho assim, sabe, que as ações sociais, no sentido de levar essas pessoas para algum abrigo, eu acho que elas têm mais eficaz do que esse querer acudir o momento, porque o momento a gente tira pra gente, você levanta, toma um café, quando dá ali para 9, 10 horas, você já está sentindo vontade de comer alguma coisa, você almoça, então quer dizer, você imagina uma pessoa que não teve o café e que às vezes não teve o almoço, você oferece alguma coisa para ele, é a mesma coisa de nada, entendeu? Então... Até porque, assim, às vezes a pessoa já está até dias sem conseguir um alimento, né? Então, com assim, certeza. Igual você falou, as ações sociais podem fazer um efeito melhor, tendo um abrigo para a pessoa ficar, um lugar para ela dormir, para ela tomar um banho, sabe? Igual você falou. Porque vai ter um atendimento, né? Sim. Vai ter um atendimento. Então, igual você falou, você viu a pessoa ali, lógico que o coração da gente parte, né? Você viu uma pessoa... Na hora e aí, é aquilo que nós estávamos falando. Você pensar que... Um exemplo, você pensar que às vezes você está com a vida ruim, você vê uma situação daquela, você começa a falar assim, gente, eu tenho que agradecer, né, João? Tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer, porque às vezes a gente tem mania só de reclamar, mas é porque às vezes não viu uma situação pior ainda, né? O que eu acho comum nos dois pontos aí que o Felipe falou muito é a questão da gente acostumar. Porque, tipo assim, igual você saiu de cidade pequena, foi para cidade grande, foi para cidade maior, foi para outro lugar que estava em expansão, em lugares diferentes. Em lugares diferentes a gente às vezes reage diferente à mesma situação. Com certeza. Porque também
sou de Minas também, saí de cidade pequena, morei numa cidade grande, que hoje está bem maior que Uberlândia, morei no estado de São Paulo também. Em cada lugar desses, às vezes você viveu a mesma situação, você reage diferente. De maneira diferente. Porque às vezes uma situação fica tão comum no lugar que você vive, que aí aquilo para de fazer efeito. Isso é complicado. Aí às vezes você vem, igual aqui no interior, aqui em Santa Rosa, a gente tem pessoas que passam por problemas sociais, mas a gente não tem volume nem num risco tão grande igual existe fora. Aí aparece esse pessoal andando, assim, que às vezes em outros lugares é comum. Aqui dá um impacto, né? Às vezes para fora a gente acaba passando desapercebido. Pois é, mas é o que você está falando, mas é justamente isso. Você vê uma situação dessa, vamos falar aqui em Santa Rosa, igual o Felipe falou, que às vezes não tinha visto. Então é impactante. Aí você vai numa cidade, vamos falar, Belo Horizonte ou São Paulo, as pessoas ali, eles acabam convivendo com aquilo ali no dia a dia. Então nós somos produto do meio, sabe? A gente acostuma com tudo. A gente costuma até viver mal, entendeu? Então é o que você está falando. Mas o sofrimento ele é o mesmo, né, João? A gente tem conteúdo demais para conversar, mas eu falo assim, eu queria falar um pouco sobre esse trabalho aqui na cidade. Só que não vou puxar muito só para o lado da administração, não. Por exemplo, tem um assunto que eu acho muito interessante, que eu participo também, que é do Pró-Mananciais, né? Vamos falar do meio ambiente, que eu acho que é um assunto interessante porque envolve também a população, né? Não é uma coisa só da administração. Fala um pouquinho assim, tipo, a oportunidade desse trabalho e o que a gente tem hoje no Pró-Mananciais, o que a gente está alcançando. Então, o programa Pró-Mananciais, João, eu acho o seguinte, é porque muitas das vezes a gente, igual nós já falamos, às vezes as pessoas só reclamam, mas às vezes a oportunidade aparece e ninguém aproveita ela. O Pró-Mananciais é um programa que é uma parceria, né, da administração com a Copasa, aonde a Copasa ela tem vamos falar, uma obrigatoriedade de investir, sabe, no município X% do faturamento no município. Sim. Certo? Então o que acontece? Isso existe, isso aí é lei, isso é norma. Só que o que acontece? Se não tem a contrapartida do município em buscar esse recurso, buscar essa parceria, o município perde. O que nós fizemos? Nós buscamos a parceria com a Copasa, fizemos o contrato de um convênio, né? E a desenvolver um trabalho aos produtores, porque o programa Pró-Mananciais ele é voltado ao manancial de coleta de água da Copasa. Então, no nosso caso, é o manancial do Monjolinho. Então, o que acontece? É trabalho desenvolvido em prol de melhorar a quantidade e a qualidade da água para atender a comunidade de Santa Rosa da Serra. Então, as ações que a gente vem desenvolvendo, trabalhando e que muitos produtores vêm aderindo ao programa, eu acho que ela dá uma valia muito grande, porque eu sempre digo, talvez as ações, nem a gente vai ver os resultados dela, mas a gente faz para um dia melhor, né? Então, vamos falar, a gente já fez bastante ações no sentido de curvas de níveis, que às vezes as pessoas, por não ter conhecimento, acham que é prejudicial, certo? Mas as curvas de níveis são retenções de água, para que a água não vá embora diretamente. Você imagina uma chuva de 100 milímetros que bate durante 10 minutos. Ou seja, daqui 12 minutos acabou a água, foi embora e pronto, acabou. Certo? Os cordões, eles são para segurar a água ali. Certo? Diminui a velocidade da água e aí eles vão ficar cheios. Então aquela água que fica ali, ela vai infiltrar e vai para o manancial. Certo? Então ela vai aumentar o volume de água.
certo, do manancial. Os bolsões, que também é outra atividade que é desenvolvida, ele tem o objetivo é o seguinte, é de evitar a erosão, sabe, de degradar o local e conter aquela quantidade de água que um bolsão, ele, dependendo, esses bolsões que nós falamos aí, é uma faixa de 30 mil litros d'água, 30, 50 mil litros d'água. Então você imagina que aquele volume ali vai ficar ali parado. Então nós temos lá 100, 200 bolsões, cada um com 30, 50 mil litros d'água. Imagina o que isso significa, certo? Para o manancial. Então é uma ação muito bacana, certo? Que é feita. E hoje, como você falou, nós estamos aí, sabe, com essa parceria, propondo aos produtores, certo? No caso, a recomposição das APPs, certo? Então, a parceria que nós estamos fechados com a Copasa hoje é de, no caso, nós estamos com 15 mil mudas, certo? Para ser plantadas nas áreas de APP, certo? E 15 quilômetros de cerca, sem custo nenhum para o produtor. Só que tem a contrapartida, porque isso a gente só faz dentro das normas que é estabelecida, certo? Pela lei da área de proteção ambiental, da APA. Então é o seguinte, o produtor ele tem que estar ciente que a gente está buscando um benefício para ele, para nós, certo? Sem custo nenhum para ele e tudo, mas a gente tem as regras a ser seguidas, certo? Você não tem como você trabalhar, vamos falar assim, à vontade, não, eu quero assim, eu quero assim. Não, vem um projetozinho estabelecido. Mas é uma parceria muito bacana, certo? E essa parceria já tem 3 anos, certo? E o ano passado, eu estou falando 3, é porque o ano passado a gente não teve ação nenhuma com o fato da pandemia, ficou muito restrito, a gente, né, ficou muito, tudo muito novo, mas esse ano nós já estamos fazendo as ações, então é um programa que não para, sabe? Nós vamos dar continuidade enquanto estiver aí trabalhando, a gente vai ter ela e dar sequência, e eu acho que, e outra, além do trabalho que a gente desenvolve diretamente às áreas do produtor, ainda tem a área educacional, certo? Que no caso é desenvolvido nas escolas, que chama Chua Socioambiental, que é educar as crianças para o futuro, entendeu? Entra naquele pensamento que você citou, né? Existe a questão imediata a se resolver, mas existe o longo prazo. A longo prazo. Você tem que acudir, entendeu, Felipe? É igual nós estamos conversando, você tem que acudir ali o hoje, agora, mas você tem que trabalhar o futuro. Dar continuidade. Dar continuidade. Então é um trabalho muito bacana e é uma coisa assim que traz um benefício muito grande.